o dobro de tamanho. Em 61 ele lança o Livro dos Médiuns, além da revista de 61. Aí em 62, além da revista de 62, ele lança o Viagem Espírita, em 1862, que é um livro que ele vai contar da viagem dele, das palestras que ele deu, são palestras de Kardec, que a gente ainda vai estudar essa obra junto. E em 62 ele lança também o Espiritismo em sua mais simples expressão, que a gente estudou aí nos últimos meses. Aí em 63, a revista de 63, se eu esquecer alguma, vocês me lembrem, tá? Aí em 64 ele lança a revista de 64, a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chamava Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, e lança essa pequena obra chamada Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritos. Então vejam quanta coisa foi lançada até chegar aí. Mas a gente vai perceber que 3 dessas obras que eu citei, 3 ele lança com o objetivo de ser uma obra introdutória. Quem quisesse iniciar o conhecimento do Espiritismo, ele indica que comece por essa obra. Então ele lança o que é o Espiritismo, com esse objetivo, depois o Espiritismo em sua mais simples expressão, e em 64 essa obra que a gente vai estudar agora, que é ainda mais sucinta que o Espiritismo em sua mais simples expressão, que já era bem sucinta e resumida. Por que eu estou dizendo isso? Porque Kardec ele teve a preocupação, ele não deixou nada faltando. Ele pensou em tudo. Ele tinha preocupação em criar obras também para aquelas pessoas que ignoravam e estavam iniciando no Espiritismo. Ele também deixou instruções de como estudar o Espiritismo. Então ele pensou em tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, principalmente no século XX, o meio espírita tentou produzir diversos materiais para quem quisesse iniciar no Espiritismo, ou métodos de estudo para estudar o Espiritismo. Só que Kardec deixou isso para a gente. O mestre, o professor, o melhor de todos, ele deixou esse material. A gente criou um outro material com menos qualidade, mas ele deixou. A gente tem obras para quem quer partir do zero, para quem tem dificuldade de leitura, para quem tem pouco conhecimento filosófico, científico. Ele criou isso. Então, são basicamente essas 3 obras. A gente já estudou uma, que é o Espiritismo, Sua Mais Simples Expressão. Agora vamos estudar essa, o Resumo da Lei, lançada em 1864. Então, essa obra que a gente vai estudar. Ele fala dela, ele fala em abril de 64 na revista sobre esse resumo da Lei dos Fenômenos Espíritos. Tem um artigo em abril que é como se fosse um resumo do livretinho. O livretinho já é um resumo e na revista de 64 ele lança mais resumido ainda. Mas ele não diz que vai lançar em forma de livreto, mas ele lançou. Quando a gente pega a capa do original em francês da primeira edição dessa obra, ela tem 2 informações interessantes. Eu não sei se o Eric tiver aí, ele pode mostrar, tem a foto aí, ó. 2 informações interessantes. Uma é o que está lá embaixo, Eric. Eu não sei se o nosso letreiro tá tapando, mas lá embaixo diz o ano, que é 1864, deixando claro que foi lançado em 1864, ó, lá embaixo. Ó. Só que o que eu quero chamar a atenção é que quem conhece as obras de Kardec sabe que ele tinha um hábito de às vezes, dar 2 nomes para as obras. Sempre quando ele lançava uma obra, muitas delas ele dava 2 nomes. Por exemplo, o Livro dos Médiuns. É o Livro dos Médiuns ou o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Quando a gente pega o Céu e o Inferno, a gente vai ver que é o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Essa obra que a gente vai estudar, o Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, ele também deu um segundo nome, que vocês estão vendo em letrinha pequena, ó, tem ali o nome em francês, ó, né? Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, e embaixo tem ou, aí tem o segundo nome, ó. E olha que interessante que é esse segundo nome. Primeira iniciação para uso das pessoas estranhas ao conhecimento do Espiritismo. Então, olha o nome, o segundo nome da obra deixa muito claro o objetivo da obra. Né? Então, é uma obra para quem é estranho ao conhecimento do Espiritismo, é a primeira iniciação.
Então é muito importante que e é curioso, o movimento espírita devia ter isso aí impresso aos montes, para quando a pessoa chegasse na casa espírita, ou a gente tivesse algum conhecido, o que eu podia ler rapidinho aí para ter uma noção do espiritismo? Essa aqui, ela é ideal, porque ela é bem curta, tem uma noções gerais do espiritismo, inclusive da prática da mediunidade, a gente vai ver isso, porque na obra do Espiritismo em sua mais simples expressão que a gente estudou, não tem tanta teoria sobre a mediunidade. Nessa que a gente vai estudar agora, vocês vão ver que tem bastante coisa sobre a mediunidade, que ele tira, evidentemente, do Livro dos Médiuns, que foi lançado antes. Então é interessante esse segundo nome que ele dá para a obra. E para finalizar, a gente tem acesso hoje à primeira edição, original em francês, que é essa que a gente mostrou a capa, e a sexta edição. A segunda, a terceira, a quarta e a quinta a gente não tem. Só que essa sexta edição, ela foi lançada depois que Kardec havia morrido. Ela foi lançada em 1876, 7 anos depois da morte de Kardec. Por que eu estou citando isso? Porque nessa sexta edição, esse segundo nome que eu falei não tem mais. Só aparece resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Mas a gente não sabe se foi Kardec quem tirou depois, ou se foi quem lançou na época da sexta edição. Isso a gente não sabe. Mas que na primeira edição tinha esse segundo nome, que é muito importante, porque ele dá uma ideia do objetivo da obra. E ele vai repetir agora, no início da obra, ele vai falar também sobre isso, né? Sobre o objetivo da obra ser para quem não conhece Espiritismo. Então ele está explicando por que ele escreveu a obra e a gente tem que usar para iniciar os estudos do Espiritismo e para as pessoas que querem usar. A gente vai ver que ela é muito boa para isso. Então ficam essas considerações. Entrando na obra propriamente dita, a gente vai ver que ela é dividida em 5 partes. Ela é curtinha, mas ela é dividida em 5 partes. Olha só, observações preliminares dos espíritos, manifestações dos espíritos, dos médiuns e das reuniões espíritas. São 42 itens que a gente vai ver espalhado nessas 5 partes, e ela é bem curtinha, mas ela nota que ela trata de uma maneira geral da teoria espírita, né? Desde a da teoria dos espíritos até as reuniões mediúnicas, as reuniões espíritas. Então, de primeira, para a gente entender e se situar e contextualizar o que a gente vai estudar, eu deixo essa minha fala e passo para vocês agora também, para fazer os comentários de vocês. É interessante, né? Vou passar para o José, mas é interessante, né? Como realmente o movimento ele se preocupou muito em fazer obras, né? Para tentar simplificar as obras que eles chamam de básicas, né? Que são aquelas 5, mas Kardec já tinha feito isso, né? Já tinha feito o Espiritismo na sua mais simples expressão, né? Que tem mais a filosofia. E aqui o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas é mais a prática, né? Então, é como se isso aqui fosse um resumo do Livro dos Médiuns, né? Então, olhando a própria estrutura, a gente vai ver que ele tem toda uma ordem didática, né? Ele parte ali primeiro da noção dos espíritos, da sua manifestação, para depois entrar nos médiuns e nas reuniões espíritas, né? Então, muita coisa aí vai estar no Livro dos Médiuns. Mas aí um resumo, né? Então, se a pessoa ler primeiro essa obra e depois ir para o Livro dos Médiuns, vai ficar bem mais fácil o entendimento. Mas não se faz isso no movimento espírita. Vou passar para o José. Não, eu ia só comentar essa questão 2 pontos, né? A questão do tamanho da obra mesmo, porque o que é o Espiritismo tem lá as suas 100 páginas, 90, 100 páginas. Depois o Espiritismo, na sua mais simples expressão, tem cerca de 38, cerca de 40 páginas. E o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas tem 23, 20 páginas. Então Kardec foi diminuindo o tamanho, né? O que torna bem mais acessível mesmo e rápido, para a pessoa tomar uma noção muito, muito rápida dos princípios do Espiritismo. E como o Michel falou, nós, enquanto movimento espírita, a gente precisava ter mais